Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal FIIs com Clareza. Sei que estive meio sumido, problemas pessoais impediram o bom andamento das coisas, mas estamos de volta com força total e nada melhor do que um fundinho da Kinea para voltarmos com informações legais. Bom, hoje separei aqui para a gente bater um papo sobre o KN-HY11, que é o Kinea High Yield. É o high yield mais tranquilo que temos, né? E Kinea dispensa comentários. Antes, disclaimer padrão, não representa de qualquer modo recomendação de compra, de venda ou de manutenção. A ideia do vídeo é apenas esclarecer e bater ponto aqui sobre o relatório gerencial, seja criticando, seja elogiando, conforme entendamos necessário. A ideia aqui é ser bem transparente com vocês, pessoal. Bom, vamos lá. Kinea High Yield. Ele acabou de sair de uma captação bem sucedida, captou 1 bilhão, vamos ver daqui a pouquinho. Está aí com PL de quase 2,2 bilhões, muito dinheiro, né? Cota patrimonial, tem aqui mais atualizado. Cota patrimonial, ou melhor, cota de mercado no momento 106,26, no momento que eu estou gravando esse vídeo, enquanto que a patrimonial está em 102,01 centavos. Então a gente percebe que está aí com PVPzinho acima de 1, Está um pouquinho mais caro do que o seu valor patrimonial, né, do fundo. Como bem sabido por todos, Kinea High Yield tem duas carteiras, a sua de IPCA e a sua de CDI, sendo certo que o IPCA aqui, né, nosso índice oficial da inflação, vou mostrar para vocês mais embaixo, mas representa 84% do PL. Então é um fundo basicamente com seus CRIs, né, seus certificados de recebíveis imobiliários indexados na inflação, e tem aí 16% em CDI também, tá? A alocação aqui, como vocês podem ver, está em 102,1% do PL, ou seja, temos, o que isso significa? Significa que temos uma pequena alavancagem aqui de 2,1%, tá, pessoal? Nada preocupante, Kinea vem fazendo um ótimo trabalho nesse fundo. Aqui ele informa pra gente justamente os 2% de alavancagem. Em seguida, falo o que eu acabei de comentar para vocês, que 84% do seu PL é em CRIs indexados à inflação, enquanto que o restante, 16,8%, é em CDI, tá bom? Distribuiu em março R$ 1,24 por cota e vamos seguir. Que a gente sabe que a taxa é um pouquinho salgada, 1,40%, poderiam baixar um pouquinho. Vem comentando aqui do encerramento da sexta emissão de cotas, que captou 1 bilhão, como acabei de comentar. E em seguida a gestão já mostra que está se mexendo e já está buscando alocar esse 1 bilhão que foi captado. Eles trazem aqui 3 operações, já alocaram 230 milhões, aqui ó, 200, 20 e 10, 230 milhões de 1 bilhão já foi alocado, então a gente está falando de um pouquinho mais de 20%, certo? 3 operações indexadas na inflação, IPCA mais 10,63% nessa operação aqui com a MRV, IPCA mais 13% no desenvolvimento extrema e IPCA mais 14% no projeto Jardim das Perdizes. O que eu acho sempre legal de comentar, pessoal, quem está mais antigo com a gente aqui já sabe, é comentar sobre as garantias. Das 3 operações, 2 delas contam com alienação fiduciária em garantia, que é essa segunda operação aqui, e a terceira, cadê aqui, ó, alienação fiduciária de terrenos. Por que é sempre muito importante perceber isso? Porque a alienação fiduciária é uma garantia muito sólida, pessoal. Se algum devedor entra em alguma recuperação judicial, o fundo não vai ficar travado buscando seus direitos. A alienação fiduciária, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não é arrastada na recuperação judicial. Então é sempre muito legal verificar a alienação fiduciária, principalmente porque, além disso, ela tem um rito extrajudicial. Então, quando a gente está falando aqui de imóveis, estamos falando aqui de terreno, por exemplo, e aqui também, ó, alienação fiduciária de terreno, o rito para o fundo reaver seu bem, no caso aqui, na verdade, ele vai consolidar a propriedade desses terrenos e ficar com o terreno para levar a leilão, é muito mais rápido do que uma ação judicial. Então, das 3 operações, muito legal, porque 2 têm alienação fiduciária de terreno e mostra que a gestão está se mexendo, está se sacudindo, já alocou aí 230 milhões. Então, muito interessante. Aqui
vem falando que já estão pensando em alocar o restante, já estão com algumas operações no pipeline, que é o pipeline de operações, algumas em estágio bastante avançado na estruturação. Então a gente vê aqui que realmente que, né, fazendo um bom trabalho após essa captação. Resumo da carteira, basicamente o que já foi dito, 2,1% de alavancagem, sua carteira indexação em CDI 16,8% e na inflação IPCA 84%. E diz aqui que está com 5,3% em caixa. Gráficozinho aqui demonstrando o que foi dito e a alocação por setor, sendo que a maior parte é em residencial e escritório, tá, pessoal? Estamos falando aí de quase 70%. Quase não, chega a 70%, né? 70% no setor de escritório e residencial. Mas, na verdade, lembrando, fundo de papel, portanto, certificado de recebíveis imobiliários. Né? Não investe diretamente em ativos tangíveis, em imóveis. Negociação e liquidez, né? Falando aqui o volume de 57 milhões. Maravilha. Outro ponto que eu gosto de lembrar, aqui, ó. Liquidez média diária desse fundo, dispensa comentários, mas é sempre bom a gente dar uma olhadinha, ó. Liquidez diária, 3 milhões e meio. Então, muito saudável, ainda que seja um fundo qualificado. Formações contábeis, aquela bagunça do DRE, né? Não é legal esse DRE, não me agrada. Como eu já disse, R$ 1,13 por cota gerado, sendo que foi distribuído 1,24. Então, a gente sabe que foi usado caixa, mas com a captação fica tudo realmente um pouco bagunçado, né, pessoal? Então, um desconto aí para eles. Inclusive, eles vêm botando esse asteriscozinho aqui, ó. Valor recebido, detentores que não é high yield, para os entrantes. Então, eles sabem que tem uma confusão, né, normal de captação. Rendimentos mensais. Estamos aqui, ó. Cota média de ingresso. Evidentemente, quanto mais caro, né, isso não precisa ser dito, você acaba atrapalhando o spread. Aqui, ó. Mais caro o preço de mercado, spread diminuído, evidentemente, né? O óbvio. Aqui na carteira de ativos, é legal fazer uma observação. Tem uma concentração mais alta do que eu acho interessante, que é justamente esse MRV. Aqui, ó, 8,6% da carteira. Porém, normalmente isso me incomoda. Até uns 10% eu acho aceitável, mas 8% já começa a me incomodar. Porém, um disclaimer muito importante aqui é o quê? O que acabou de ser dito. Teve a captação de 1 bi e eles alocaram 250, um pouquinho menos, não deu nem isso. Aqui, ó, 230 milhões. Portanto, os 700 milhões restantes vão diluir essa concentração aqui, né? Por motivos óbvios, você aumenta o PL, coloca em novas operações e, portanto, o PL das operações que já estão na carteira, a concentração desse PL vai diminuir. Uma questão óbvia de lógica. Então, situação muito tranquila, nem incomodado com essa concentração eu fico diante disso, tá, pessoal? De restante, tudo concentração bem baixinha. A segunda mais alta ficaria em 4,2%, lembrando que tudo isso ainda vai sofrer de diluição da captação sendo alocada. Então, muito tranquilo, pessoal. Carteira de ativos continua aqui, uma carteira bastante legal. 76 ativos, além dos títulos públicos federais, 77. Bom, operações compromissadas reversas, vem falando justamente dessa flexibilidade na alocação dos recursos, né? Como são compromissadas, o estágio dessa alocação é mais avançado, então é mais fácil de alocar. Lembrando que representa 7,3% do PL do fundo. E aqui acompanhamento da carteira, das informações, nada demais, tá, pessoal? Relatório bastante interessante do Kinea High Yield, e aqui vem falando de cada um dos ativos, tá? Como vocês nos conhecem, a ideia do canal não é ficar enchendo linguiça, mas nós aqui sempre paramos posteriormente para ler e recomendamos isso a vocês também. No caso, no nosso pretérito, né? A gente já leu isso aqui algumas vezes. Tá bom, pessoal? Vamos ficando por aqui. Vamos continuar acompanhando como vai ser a alocação desses 700 milhões da sexta captação feita pelo Kinea High Yield. E o fundo, tudo em ordem, casa em ordem, Kinea fazendo um bom trabalho nesse fundo. Um abraço, pessoal, e até a próxima.